Bom, boa noite, pessoal. Mais uma vez, né, é uma alegria muito grande a gente estar aqui reunidos para o estudo da noite. E esse estudo, né, esse título é um título que me fala bastante, né? Eu achei que ele nos remete a reflexões muito interessantes. E ele tá no livro, né, Caminho, Verdade e Vida, lição 22, Psicografia de Chico, ditado por Emmanuel, com esse título, Que Buscais? E lá, Emmanuel traz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, e ele diz o seguinte: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E aí, Emmanuel traça, né, a análise dele referente a essa passagem, né? Eu não vou ler aqui, porque eu acho interessante que cada um leia depois, com calma, e também busque as suas reflexões, né? Talvez um outro ponto de vista que é diferente do que eu talvez traga aqui. Bom, a primeira pergunta que a gente pode inferir, né, dessa fala de Emmanuel, no que buscais, ele diz que Jesus se dirige aos que o seguem com essa pergunta funda, né? Que buscais? Um convite para a introspecção, questionamento, questionando as nossas motivações na jornada espiritual. E isso é bastante interessante, né? O que que a gente busca quando a gente acorda pela manhã e passa pelo dia todo? E aí a gente volta a dormir, acorda de novo nesse ciclo, né? Até que sejamos colhidos pela nossa passagem para o plano espiritual. E será que a gente questiona o que que eu tenho buscado para a minha vida? E essa passagem, né, ela acontece quando o João, ele está lá, o Batista, no Rio Jordão, fazendo o seu batismo com água e proclamando que após dele vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo. E aí, em dado momento, o Sinédrio manda, né, alguns guardas para irem lá e interrogar João. E aí eles perguntam a João quem é ele, né? Se ele é Elias que voltou, se é Ezequiel, um dos profetas, se é o profeta. E aí, nesse caso desse o profeta, eles fazem uma referência a Moisés. Ele diz que não, não é nenhum destes. Ele também não é o Cristo. Mas ele fala que o Cristo está entre eles e que fará maravilhas. E aí, no outro dia, Jesus se apresenta a ele e está com João, André e Simão, se não me engano, que depois, né, seria chamado Pedro. E aí o João apresenta Jesus a todos, né, falando que ele que era o enviado de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí os dois futuros apóstolos de Jesus caminham para ele, né? E aí, quando vão indo para Jesus, aí Jesus faz esse questionamento, né? Que buscais? E aí eles então dizem que querem saber onde Jesus está, e aí Jesus os leva, eles passam o dia inteiro com eles. Então, assim, é um questionamento interessante, porque Jesus queria saber de fato o que que cada um está buscando, né? A segunda, o segundo ponto de análise, né? A vida como uma escola evolutiva. Cada existência oferece aprendizado, mas, deixa eu só puxar aqui, o valor maior está na aquisição de valores religiosos, pois eles, pois são eles que iluminam a alma em direção a Deus. A gente observa, e nós também não somos diferentes, né, da maioria, grande parte da nossa vida a gente busca ter, né, ter instrução, ter um bom emprego, ter uma família digna, ter condições.
de manter, né, com dignidade essa família, ter conforto. E a gente se liga muito ao ter. E muitas vezes a gente até se perde nesse ter e a gente caminha para os excessos, né? O excesso do poder, da ganância, egoísmo, aonde a gente busca satisfazer todos os nossos desejos materiais em detrimento de qualquer um que caminhe conosco, sem nos aperceber que as coisas são muito úteis, mas não vão conosco quando a gente desencarnar. Elas são úteis para a nossa jornada, para o nosso aprendizado, mas de fato a gente tem que buscar a religião no sentido de nos religarmos, né, com a divindade. E aí buscar exatamente a essência desse aprendizado espiritual, que vai permitir com que a gente possa ser efetivamente criaturas melhores, onde a gente possa efetivamente olhar o outro como um verdadeiro irmão, né? Ver que ele tem os mesmos direitos e os mesmos deveres que eu, né? Buscar, na medida das forças de cada um de nós, contribuir para a melhoria geral, né, da nossa sociedade ou do nicho no qual nós pertencemos. Muitas vezes também a gente se perde, vamos dizer assim, porque, né, naquele jargão aí popular, né, a gente fica querendo abraçar o mundo com as pernas. Então a gente quer fazer grandes coisas extraordinárias, quando a gente não consegue fazer as coisas mais simples. Uma vez eu li um texto de Emmanuel, onde ele dizia que exatamente isso, né? Nessa busca da gente querer fazer coisas extraordinárias, a gente começa o dia e sequer dá um bom dia, né? Uma palavra justa de apreço, de fraternidade, porque a gente não pensa nessas coisas pequenas, né? Elas não são importantes. Eu quero fazer coisas que vão me colocar nos holofotes. E aí Emmanuel diz que, nesse sentido, né, a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça são em pedrinhas pelo caminho. Então a gente também tem que analisar essas questões para ver de fato o que que a gente tem buscado, né, na nossa vida. E se a gente tem analisado a vida que a gente tem como uma escola, né, uma escola evolutiva, aonde a gente vem analisar as bonanças ou dificuldades, mas com a ótica do aprendizado. E aí, a gente, se analisar dessa forma, quando a gente tiver a dor, que todos têm, independente do grau que eles se encontrem na sociedade, né? A dor é comum a todos, mas o sofrimento não. O sofrimento só bate à porta daquele que se revolta contra as leis de Deus e aquele que não entendeu o propósito daquela situação na sua vida. Então a gente também precisa, quanto a isso, perguntar, né? O que que a gente busca? Cuidado com o ego na religião. E aí, esse é um ponto também que Emmanuel, ele, ele analisa, né, nessa passagem, né? Ele alerta que muitos humanos pervertem o sentimento religioso com interesses egoístas. Frequentar templos vira sinônimo de buscar favores, resolver problemas materiais ou garantir privilégios. Então, quantas vezes a gente não vê criaturas que têm um conhecimento bíblico extraordinário, um conhecimento da doutrina de Jesus fantástica, mas que a prática é completamente diferente daquilo que ele prega. Então, muitas vezes,
criaturas que são diretoras, né, de grandes agremiações religiosas, são elitistas, são exclusivistas, né, e arvoram-se para si um prestígio que Jesus não determinou que fosse, né? Sequer Jesus criou alguma religião. Nós é que criamos, né? É em nome dele até questões assim das mais absurdas. E aí, com isso, com esse prestígio, né, que a gerência dessas grandes agremiações trazem, a gente utiliza isso em benefício próprio, né? Com interesses financeiros, sim, muitas vezes. E egoístas, porque só tal religião é que salva, só tal religião é que vai levar a criatura para o entendimento do evangelho e a sua transformação. E quando a gente vê que isso não é verdade, né? Não há religião específica. Existe, né, esse monte de religião porque tem um monte de gente diferente que pensa diferente e o evangelho precisa ser dito a todos, né? Agora, isso não quer dizer que vai fazer A ou B melhor do que a outra. A religião melhor que existe é aquela que, de fato, prega aquilo que Jesus diz. Ama a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, aquela. E nem precisa de religião para fazer isso, né? A gente, de vez em quando, a gente vê estudos assim na internet, ou mesmo comentário de pessoas, aonde tem criaturas que se dizem completamente ateus, não acreditam em Deus, não acreditam numa força suprema, inteligente, que movimenta todo o cosmos, mas o indivíduo ele está pronto a ajudar qualquer um que necessite. Ele sempre está disponível, é uma criatura cumpridora, né, dos seus deveres cívicos, cumpridora dos princípios, né, de integridade, de respeito ao próximo, de amor, de caridade, de fraternidade. Então, o fato real dele acreditar ou não na divindade, isso vai ser só um detalhe, que depois, com o tempo, a própria lógica que determina que ele seja ateu vai determinar a existência de Deus. Ele próprio vai chegar a essa conclusão. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente vê, é, até no meio espírita, esse tipo de vaidade é completamente equivocada. Tem até a história, né, de um camarada que ele era presidente de um centro espírita. Nossa, conhecia toda a obra de Kardec, conhecia tudo do espiritismo, todos os processos de reencarnação, tudo. E sempre ia para as palestras, um senhorzinho, ele ficava lá no fundo do salão e ele sempre ouvia ali quietinho o que o cara falava, né? E todas as vezes, e vai, né, o tempo correu e desencarnaram. E aí, lá no plano espiritual, o grande diretor da casa espírita foi colhido por uma situação de dificuldade no plano espiritual. E ele achava que aquilo era um equívoco, né? Ele tinha prerrogativas para estar numa posição muito melhor da qual ele se encontrava. E aí, com passa-se o tempo, designa-se alguém para ir lá auxiliá-lo. E foi com estupenda surpresa que, quando ele observou a pessoa que foi auxiliá-lo, era o velhinho, que ficava lá no fundo da sala, toda vez que ele fazia as palestras extraordinárias, fantásticas, né? Um linguajar
lindo, magnífico. E aí ele, surpreso, perguntou: Mas você que veio aqui me ajudar, como? Aí ele disse: Bom, é que enquanto você falava, eu fazia, né? Então a gente também tem que ter cuidado com essas coisas. É lógico, assim, aqui a gente exagera um pouco, né? Estamos num estudo, mas no nosso dia a dia, a gente não vai conseguir ser 100% corretos pela condição que nós nos encontramos. Entretanto, não podemos jamais nos furtar o dever da busca incessante da prática do Evangelho em cada dia das nossas vidas. Então, essa é uma prerrogativa que a gente precisa, né? A gente tem que Jesus, que nós também, né, pelo nosso desenvolvimento lá do início até agora, né, nós já temos essa capacidade de entendimento, então nós temos condição de buscar isso, né? Então a gente precisa tomar conta e mais uma vez perguntar, né, o que que a gente busca com isso? E aí seguindo, Emmanuel fala, né? Como a gente comentou, os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e votos absurdos. E muitas vezes a gente trata a divindade como se fosse um mercador, né? Ali de trocas. Aí, Deus, se você fizer tal coisa para mim, eu faço tal coisa, né? Como se a gente tivesse essa é uma criança, né? Nós somos verdadeiros bebês falando com a divindade, como se a gente pudesse barganhar com aquele que é infinitamente justo e bom. E aí a gente vê também absurdos extraordinários em nome de uma fé cega. E aí também a gente, por que que a gente faz isso? Porque, né, mais uma vez, o egoísmo nos diz que a gente não merece aquela situação de dificuldade pela qual passamos. E aí, se não merecemos, e aí é um caso interessante assim para nossa reflexão. Se eu chego a essa conclusão de que a dificuldade que eu estou passando eu não mereço passar, e aí como que eu vou tratar a ideia da perfeição de Deus? Porque eu estou dizendo que Deus falhou. Porque se ele é a soberana justiça, o amor infinito, eu passo por um sofrimento e digo que eu não mereço, que Deus me fez sofrer injustamente, então eu estou dizendo que Deus não existe. Porque se ele existisse, eu não sofreria. É, mais uma vez, né, uma criança tentando justificar as peraltices que faz, né? Uma outra situação que Emmanuel traz é o exemplo de Jesus e o simbolismo da cruz, né? Jesus não apenas ensinou por palavras, mas com a sua vida. A cruz de Calvário simboliza a humildade, o sacrifício e o viver pelos outros. E ele, né, Jesus, ele foi crucificado não porque ele, quando determinou, né, ou quando os os diretores, né, do nosso sistema projetaram toda essa jornada de Jesus para da forma que ele queria, né, da exemplificação real do evangelho, eu creio que não estava ali dito que ele seria crucificado. Como a gente não aceitou, né, a palavra de concórdia, de fraternidade, de igualdade, de respeito por todas as nações da época, então, nós o vimos como realmente um criminoso, um deturpador da ordem social, alguém que me colocava no mesmo nível dos gentios, aí na fala dos hebreus, né? Ou de Roma e de tantos outros povos da época,
que só tinham olhos para si, né? E o resto das populações e de outros países eram inferiores, e sendo inferiores, não eram dignos de ter a mesma condição que eles tinham. E aí poderia ser feito com eles qualquer coisa que eles quisessem. Então, mas, né, isso fica muito claro que a incúria de todos nós, né, a falta de percepção, ou um materialismo incrustado, né, em nosso psiquismo, não permitiu que a gente conseguisse entender a mensagem de Jesus. E mesmo assim, né, mesmo sendo crucificado, ele prometeu, né, pouco antes do Calvário, que o Pai mandaria em nome dele, né, o Paracleto, o Espírito de verdade, que ficaria conosco para a consumação dos tempos, aonde nos relembraria todas as coisas e nos daria conhecimento de coisas novas, né? E mesmo assim, a doutrina espírita está aí há mais de 160 anos e a gente ainda tem dificuldade de vivê-la, né, no nosso dia a dia, porque ela é a essência do Evangelho de Jesus. Um outro ponto que Emmanuel aborda, né, liberdade espiritual exige obediência. A verdadeira liberdade não é isenção de responsabilidades. Pelo contrário, exige obedecer aos desígnios supremos, integrando os ensinamentos de Jesus no íntimo e na prática diária. E aí a gente fala muitas vezes, né, dessa liberdade que a gente busca, mais dos excessos, né? Eu acho que todos temos a liberdade de ir e vir, de dizer o que pensa, de se posicionar, mas nós também temos o dever de assumir a responsabilidade por tudo que falamos, por tudo que pensamos e por tudo que praticamos. Então, ser livre não é não ter freio, muito pelo contrário, né? Exige a obediência da lei maior. E essa lei maior, quando Kardec perguntou aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, eles disseram na consciência do homem, né? E a nossa jornada aqui na Terra é do despertamento da nossa consciência, é do desenvolvimento do nosso conhecimento quanto a nós mesmos, né? Nesse caminhar evolutivo de aprendizado e da nossa comunhão com aqueles que caminham conosco. É difícil, né? Nós sabemos que ainda estamos num patamar de desenvolvimento espiritual aonde muitas vezes é difícil você olhar o outro com olhos, né, de irmão. E não é, isso até seria uma violência contra nós mesmos, que ainda não temos essa condição de olhar o outro com amor. Alguém que nos feriu, que nos maltratou, que nos prejudicou, que nos assassinou em outras vidas, mas nós temos o dever de não desejar mal, de analisar que todos nós erramos, né? Todos erramos. E se o outro errou, ele vai pagar, né? Entre aspas, evidentemente, ele vai assumir a responsabilidade dos erros que ele cometeu da mesma forma que eu. E se eu gostaria que eu fosse analisado com indulgência, que me fosse observado os meus direitos, que me fosse visto que eu agi de determinada forma, porque eu ainda não conheço profundamente, né, a forma correta de agir, e se eu gostaria que isso fosse levado a meu favor, da mesma forma eu tenho que fazer isso com o outro. Isso é a obediência à lei de Deus,
é a liberdade, né? A liberdade que vai fazer com que eu tenha o meu direito e ele finalize quando comece o direito do outro. Então, a gente precisa também, né, analisar essas questões e perguntar a que buscamos, né? O que que a gente busca nessa nossa jornada, com todos esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, e como que a gente pode fazer para a gente se modificar internamente, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer dia a dia. Kardec também coloca que o Cristo está em toda parte e quer saber de você. Aí ele fala, né, que ele lembra que o Cristo está presente no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando: o que buscais? Esse questionamento divino não é apenas retórico, é convite real à reflexão sobre o nosso propósito da vida espiritual. Então, em todas as religiões, né, do planeta, o Cristo, ele está de braços abertos para que aqueles que sentem de fato a necessidade de transformação consigam beber da água infinita do seu amor e com isso se transformar. E não precisa se tornar espírita para isso. Em qualquer religião, a criatura pode aurir do conhecimento pleno do Evangelho de Jesus e modificar-se, né? Sem deixar que seja arrastado pelo egoísmo, pela vaidade, pela arrogância, prepotência. Então, eu vejo criaturas assim que são donos de empresas e que têm, né, o evangelho aberto na, na, na recepção da empresa. Aí as pessoas entram, olha, nossa, né, a empresa aqui busca, né, está alinhada, né, com a religião, com Deus, mas na prática diária, o trato com os seus colaboradores, a coisa é completamente diferente. Ou você vai na casa de alguém, sei lá, né, na sala, a Bíblia aberta, ou no Salmo, né, um dos Salmos de Davi, né? E aí, só que no dia a dia, na prática, a pessoa não faz nada daquilo que está ali, né? Expresso, raramente lê, e se não lê, não guarda o conhecimento, se não guarda o conhecimento, não consegue praticá-lo, porque o conhecimento ele tem que ser estudado e praticado para que ele sedimente, né, em nosso espírito e a gente possa, de fato, nos tornarmos melhores. E nos templos, né, que nós professamos a nossa fé, quando a gente chega lá, o que que a gente busca? Quando eu era católico, para ser sincero, eu acho que eu não sei, eu não buscava, acho que nada, porque eu era católico, né? Nada contra, tá? Isso aqui é uma análise reflexiva. Mas, na minha cabeça, assim, tinha coisas que eu não entendia, mas também não tinha condição de questionar, e eu passava largo, né? E, para mim, eu já estava salvo mesmo, quando finalizasse a minha jornada, né? Eu iria para o céu, e aí depois a família me apresenta a doutrina espírita, e foi assim, foi bastante traumático, né? Porque a doutrina espírita desconstruiu tudo que eu tinha já construído, bonitinho, e já estava tudo certo na minha cabeça, né? Aí depois eu descobri na doutrina espírita que o céu que eu iria, né, se eu
não tomar jeito, vai ser o Centro Espírita Umbral, né? Mas, então, a doutrina espírita, ela, nesse conhecimento que ela nos traz, quando chega, né, quando a gente chega lá, o que que a gente busca, né? E aí eu tive uma companheira, estudou alguns meses no grupo de estudos que a gente tinha do Evangelho. Aí ela chegou lá na comunidade, estava com problemas, né, provavelmente de ordem espiritual, e aí passou, né, pela análise dos médios, né, naquele processo das segundas-feiras que a Casa Espírita que Esperança tem, e aí foi designado para ela a harmonia e depois estudar a doutrina espírita. E aí estudou alguns meses e depois ela nunca mais voltou. Aí certa vez eu encontrei com ela no ônibus, né? Eu acho que eu estava vindo do trabalho. E aí eu penso, nossa, fulana, quanto tempo que você não aparece e tal. Aí ela olhou para mim, aí ficou assim meio sem graça. Falei, "Ah, é que eu resolvi voltar para a religião antiga minha e tal. Aí eu falei, ah, é? Nossa, então que ótimo, sem problema nenhum, que você realmente consiga se encontrar e tal. E, assim, eu percebi que a doutrina espírita chocou-a, né, com as verdades que ela nos traz. E ela não se sentiu confortável, talvez, em saber que as coisas não estavam tão garantidas assim como ela imaginava. Dependia muito mais dela do que de outra coisa. E nem todo mundo tem esse essa força assim para encarar que não, o errado sou eu e eu é que tenho que dar conta dos meus erros e eu que tenho que dar conta dos meus acertos. Então, se eu quiser melhorar, eu vou ter que pôr a mão, né, para trabalhar. Então, a gente precisa também nos questionar qual o papel que a gente está fazendo na comunidade que a gente né, frequenta. A gente está indo ocupar somente um lugar na cadeira, ou a gente está indo para efetivamente buscar o conhecimento que vai nos tornar criaturas melhores? E com esse conhecimento, né, dar a nossa contribuição para a melhora de onde quer que estivermos. Então, esse também é um questionamento que a gente precisa fazer, né, nessa questão de o que buscais, né, o que que eu busco com isso. E aí, algumas coisas, né, para a gente buscar aplicar, aqui foi uma análise nossa, mas eu acho que vale a pena, né? Revisite suas motivações, né? Você busca consolo espiritual, solução material ou real transformação interior? Então, o que que a gente busca de fato? Ah, não, eu quero ser, porque eu sou tão coitadinho e tal, e aí preciso de consolo. Aquele consolo espiritual que não vai nos levar a lugar nenhum. É aquele que fala, oh, coitadinho, você está sofrendo. Ah, mas aí fala assim com aquela questão é, infantil. Não, né? O consolo, acho que o espiritual é aquele que nos mostra a gente na frente do espelho. Não, eu sofro. E por que que eu sofro? Ou por que que eu acho que eu estou sofrendo? Ah, eu quero uma solução material. Mas e por que que eu quero essa solução material? O que me falta de material? Ah, não, mas eu queria morar numa mansão. Ah, tá. E se morasse numa mansão, como que seria a sua postura enquanto criatura? Talvez, se a gente ficasse rico de uma hora para outra, toda aquela programação que a gente teve muita dificuldade em fazer se fosse jogada fora. A pessoa, a gente
vive com o necessário e quer ser bilionário. Mas, né, na fala do Evangelho, o que que adianta ganhar o mundo e perder a alma, e perder uma encarnação? Então, a gente precisa dar o verdadeiro valor às coisas, né? Parte material é importante? É extremamente importante. A nossa busca pela nossa satisfação material é o que nos tirou das cavernas até hoje, né? Esse desenvolvimento de buscar cada vez o melhor, mas também a nossa transformação espiritual, né? A matéria vai nos auxiliar a nós termos uma vida próspera, tranquila, uma vida de comodidade, mas sem perder a nossa essência de espíritos nessa jornada evolutiva. Valorize o tempo, o exemplo, não apenas as palavras. A cruz é mais do que sacrifício, é presença contínua do amor ativo. E tem muita gente que olha assim, né, Jesus crucificado e se apega àquela imagem, né, da crucificação de Jesus. Não, aquilo dele foi um momento que passou. O que que o Cristo ele nos demonstra com aquele ato ali? É que o amor precisa ser ativo, né? Ele chegou ao ponto de, né, que nós cobramos dele a própria vida, mas que ele deixou essa mensagem de que a vida só vale a pena ser vivida se for com amor. E é esse buscar do aprendizado, do amor, desse amor ativo, o amor que constrói, o amor que faz com que as criaturas caminhem para a frente. Aquele amor que diz que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, essa é talvez assim uma grande percepção que a gente muitas vezes não dá o devido valor nesse nosso dia a dia, né? Sem nos questionar a que buscar. Integridade prática, né? Cultive Jesus no coração, nas atitudes e no cotidiano, né? E aí é a forma da gente não só seguir as palavras ou proferi-las, né? Mas dar o exemplo daquilo que a gente diz. Buscar a cada dia exercer o Evangelho do Cristo em nosso cotidiano. E aí, lá no Livro dos Espíritos, tem uma fala do Santo Agostinho, né, que ele diz que o que que ele fazia? Quando ele chegava à noite, ele passava em revista tudo o que ele fez durante o dia. E se ele tivesse feito algo que tenha magoado alguém, ofendido alguém, a primeira coisa que ele faria no dia seguinte seria ir lá e se retratar com aquele que ele ofendeu. Então, a gente pode buscar algo nesse sentido, né? Será que eu fui justo com fulano, com ciclano? Será que aquela forma que eu fiz tal coisa foi a melhor? Será que eu não ofendi com uma palavra, né, que foi áspera naquele momento e eu me deixei levar pelas emoções, né? E isso daí vai fazer com que a gente desperte para essa nossa integridade prática, né? De estar buscando fazer o evangelho a cada dia. Ah, desculpa. Interrogação pessoal permanente, né? Sempre revistando o que busco. Humildade e serviço. Opte por serviço e crescimento interior, não por privilégio ou fama espiritual, né? Porque o serviço real é aquele que vai fazer com que eu seja útil, independente se alguém vai notar ou não.
E era essas as reflexões que eu quis trazer, né, para a noite de hoje. Eu espero que eu tenha sido útil. Que Jesus nos abençoe.